Boa noite a todos. E assim, nesse momento, vamos nos conectando com Deus, com Jesus. Vamos nos envolvendo no manto de Maria, envolvendo a todos nós que aqui estamos nessa live, para que juntos possamos aprender o Evangelho de Jesus. Vamos tranquilizando a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração, na certeza que através do conhecimento de Jesus vai nos auxiliando na nossa melhora interna. E assim, para começar o nosso Evangelho de hoje, vamos preparando um copo ou uma jarra com água, para que no final do nosso Evangelho possamos pedir à equipe espiritual para que possa fluidificar esta água. E assim, como Jesus nos ensinou, vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que todos sejam bem-vindos à nossa live. E para dar início ao nosso estudo de hoje, nós vamos com o livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier, Valdo Vieira, por espíritos diversos. A lição 1, Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para promover o charco do crime, que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita, que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção, pela ideia, diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade. Proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução.
Oi, Cá, tudo bem? Beijo. Então, dando início, né, a esse estudo, aqui fala os problemas do mundo, né? Oi, Dani, beijo. E como o mundo tá cheio de problemas, né? E como eles falam aqui, o mundo ele tá repleto, né? Como ele fala aqui, de ouro, é no mar, é nos cofres. O mundo está repleto de espaço nos continentes, nas cidades, no campo, mas o espaço e o ouro não resolve o problema da cobiça. E ele fala que o mundo ele está repleto de cultura, mas não resolve os problemas do mundo. Ele fala que a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo ele tem muita teoria, tem a teoria da ciência, das escolas, das religiões, mas as teorias, elas não resolvem o problema do mundo. E ele fala ainda mais, o problema está repleto de organizações. Organizações administrativas, econômicas, sociais, mas essas organizações não resolvem o problema do crime. E aí, essa lição é de Bezerra de Menezes, e ainda ele fala que para extinguir, remover a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, precisamos exterminar o monstro do egoísmo, que é o que promove a guerra, que leva ao desespero, que promove a loucura, que promove o crime, que carrega o infortúnio, e o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nós muitas vezes, né, nos pegamos pensando nessa questão dos problemas do mundo. E quantas são as questões no mundo para serem resolvidas, né? A miséria, a fome, a falta de trabalho. Mas nós, seres humanos, o que estamos fazendo para que nós possamos ser a centelha divina e possamos auxiliar no problema do mundo? Porque a miséria, a cobiça, o ouro, a cultura, as organizações, será que elas podem levar a nós, seres humanos, essa chaga que é o egoísmo, que não nos deixa ver as misérias do mundo? Porque o egoísmo ele é um sentimento que você é o centro das atenções. Então tudo tem que ser para mim. Tudo tem que me envolver, eu tenho que ser o centro das atenções. E nós não precisamos ser o centro das atenções. Nós precisamos sermos os ensinamentos de Jesus, para que possamos resolver os problemas do mundo. Será que nós, né, olhamos para o outro quando ele sente um frio, quando está com fome, quando precisa de um carinho, quando que precisamos abrir os nossos ouvidos àquele que está sofrendo? Será que nós nos colocamos nessa condição de sermos como Jesus, ouvir,
não julgar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós ainda não temos esse conhecimento, esse amadurecimento espiritual que nós estamos buscando. Porque nós só podemos olhar para o outro quando eu tenho a certeza que é Jesus que pode, na sua infinita bondade e misericórdia, sanar os problemas do mundo. Porque é só Ele que pode. Mas enquanto nós, seres humanos encarnados, ficarmos à mercê do material, do dinheiro, do ouro, será que vai resolver os problemas do mundo? Não. Porque cada um de nós, seres encarnados, podemos contribuir para que um pouquinho, dos problemas do mundo vá sendo resolvidos. Vejamos um exemplo. Um trabalho maravilhoso que a nossa casa tem em Nova Era. É o trabalho, que leva o alimento àqueles nossos irmãos abrigados nas ruas, que estão lá, sem ter uma comida todos os dias, muitas vezes sem tomar um banho, sem tomar um copo de água. E aí, Jesus, na sua infinita bondade, reúne um grupo maravilhoso de pessoas que estão ali dispostas a ajudar. Cada um vai contribuindo com aquilo que pode. E de repente a gente olha aquela união que faz uma comida tão gostosa, cheia de amor, cheio de carinho, para levar a esses nossos irmãos menos favorecidos que estão ali na rua. Pode ser pouco? Pode ser. Mas ali já está plantando a centelha divina de Jesus. Como Jesus nos diz, fora da caridade não há salvação. O que eu estou fazendo pelo meu semelhante? De que forma eu estou ajudando o nosso próximo? Será que eu ajudo? Ou será que eu fico de braços cruzados, pedindo a Jesus, que essa pessoa ganhe um pacote de arroz, um pacote de feijão? Porque se a pessoa está com fome, naquele momento, nós vamos dar ainda o arroz e o feijão para cozinhar? Não. É necessário matar a fome naquele momento. Então eu já vou levar um prato de comida para sanar um pouquinho da fome desses nossos irmãos. Porque como fala aqui nesse estudo, o mundo está repleto de coisas que fazem que nós possamos sair do caminho, Porque são tantas oportunidades, são tantas coisas colocadas em nosso caminho, que se nós não tivermos maturidade, nós podemos nos perder. E como nós somos meros rastejantes ainda de Jesus, aprendendo a colocar em prática os seus ensinamentos, nós temos que ser essa centelha divina de Jesus.
Vamos deixar um pouco o ouro, né, do lado. Vamos tirar essa chaga do nosso coração, que é o egoísmo. Vamos pensar o Natal que já está próximo. Enquanto nós tivermos uma mesa farta, estarmos reunidos ali com os nossos familiares, muitas pessoas nesse dia não vão ter o que comer. E nós, às vezes, reclamamos. Na verdade, não nos falta nada, né? Porque nós temos aquilo que é necessário para nós. Muitas vezes nós queremos mais e mais e mais e mais. E vai resolver alguma coisa? Não. Que tenhamos aquilo que é necessário para a nossa evolução. Claro, podemos ter um bom carro, uma boa casa. Claro, isso também não é uma questão só de egoísmo, não. Se nós trabalhamos, batalhamos, corremos atrás, é uma consequência do nosso trabalho. Mas nós falamos daquele egoísmo doentio que está ali nas nossas entranhas, que atrapalha eu olhar para o lado, olhar para a frente e ver que nós temos muitos irmãos na miséria e no sofrimento. Então, que possamos ter um olhar de amor para aquele que sofre, para aquele que está na miséria e no sofrimento. Não temos algo material para doar? Vamos doar as nossas preces, os nossos votos pedindo a Jesus para que possa colocar o melhor no caminho dessas pessoas. E dando continuidade ao nosso estudo, né? Vamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos os orgulhosos envaidecidos de uma ciência mundana que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu ao mais simples e aos mais humildes que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos que se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer, é que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte.
Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz ter-os fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque nesse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espante, pois se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E é então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Mistérios ocultos, né? Os mistérios que estão escondidos. O sábio, aquele que tem mais conhecimento, né? E ao prudente, aquele que tem, né, a prudência para se livrar dos perigos. E aqui ele fala, né, dessa lição, que é continuando, aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas nessa lição aqui, quando fala pobres de espírito, quer dizer, são pessoas que elas ainda não têm conhecimento, digamos, espiritual. Então, assim, o que eu posso fazer para que esses nossos irmãos que ainda não têm esse conhecimento, né? Porque assim, ser sábio sem humildade não nos vai levar a lugar nenhum. E a prudência? Nós temos que ter a prudência em tudo. É como diz, orai, orai e vigiai. Então nós temos que estar atentos. Porque aqui, muitos falam, né, de Jesus, e ele fala aqui que o poder de Deus, ele brilha tanto nas coisas pequenas como nas coisas grandes. E o que somos nós perante Deus, Jesus, a grandeza de Jesus?
E como ele fala aqui, muitos, né? Aqui, como ele fala, Deus impõe suas condições, mas não está sujeitas a elas. Escuta a bondade daqueles que se dirigem na humildade, àqueles que creem. Como nós nos deparamos com pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus. E muitas vezes também não tem esse respeito por Deus, por Jesus, pela espiritualidade. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem sabedoria. E será que nós temos toda essa sabedoria, temos toda essa prudência? Não, porque nós também estamos aprendendo. Então, como fala aqui o sábio é aquele que tem o conhecimento, que entende. Mas se ele tiver todo esse conhecimento sem humildade, também não vai acrescentar em nada. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo está cheio de pessoas que se dizem mais do que Deus. E nós não somos mais que Deus. Porque se nós não tivermos essa fé, o conhecimento, a sabedoria, para acreditarmos que Jesus e Deus está sempre conosco, nos momentos difíceis, nas alegrias, nas tristezas, porque é Ele que nos conduz, que nos mantém. Claro que nós ainda, né, na nossa ignorância, reclamamos, às vezes ficamos lamentando, mas Deus, Ele sabe que nós ainda não somos perfeitos, que ainda estamos aprendendo. E aqui também, né, há uma coisa bem bacana. Por exemplo, aqui como eles falam, o orgulho, né? O orgulho todos nós sabemos, né? Que é essa chaga, né, da humanidade que não deixa perceber nada, que é aquilo que atrapalha. Porque tem o orgulho que é uma doença interna. Mas tem orgulho, por exemplo, um filho se formou, né, na faculdade, alguém conseguiu comprar a sua casa através do seu esforço, então nós vamos ficar orgulhosos, mas é um orgulho de satisfação, de alegria por ter conquistado algo. E o que Jesus nos diz aqui é aquele orgulho que ele está enraizado muitas vezes dentro de nós, que não nos deixa pedir um perdão, que não pede desculpa. Por quê? Porque o orgulho ele faz com que a gente fique aqui, né? Nesse patamar. Eu sou mais. E nós não somos mais. Mas é Jesus que nos ensina todos os dias. Então, como ele fala aqui, todos temos que buscar esse conhecimento, mas com prudência. E ele fala aqui também, né, que eu achei muito importante, que o orgulho é a catarata que obscurece a vista. Porque aquele que está com a catarata, muitas vezes ele já não está com uma visão tão boa, já não está enxergando direitinho. E aqui ele fala que o orgulho é a catarata que obscurece a vista, porque é a mesma coisa que apresentar uma luz ao cego. Ele está enxergando? Ele está vendo? Não. Então aqui os pobres de espírito que fala aqui é aquele que ainda não tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus para colocar em prática no seu dia a dia. Então ele fala
que é preciso curar o mal dentro de nós, que é o orgulho, que nos faz sermos mais, digamos assim, que acha que nós somos melhores que o outro, né? E nós não somos. Então ele fala aqui, olha que bonito, é preciso curar a causa do mal como um médico mais hábil que se tem. Por quê? Porque primeiro precisa corrigir o orgulho. Então, se eu não consigo corrigir esse orgulho dentro de mim, eu não vou ter sabedoria, eu não vou ter prudência. Porque se o orgulho não me deixa ver, como é que eu vou conseguir ter essa sabedoria, esse conhecimento, essa prudência, se eu não tenho humildade? Será que serve toda essa sabedoria, essa prudência, com o coração cheio de orgulho, que não nos deixa ver nada? Não. Então vamos fazer um trabalho, né, dentro de todos nós, de curar esse orgulho. Não sou melhor do que o outro. Estamos todos aqui para evoluir. Uns evoluem mais rápido, outros demoram mais para evoluir. Mas estamos todos no mesmo caminho. Só depende de cada um de nós. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, quero ter uma mente mais serena, mais positiva, vamos aí removendo de dentro de nós esses sentimentos tão negativos e tão doentios, né? Que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que a gente sabe que nos atrapalha. E aqui também eles falam, né? Que aqueles filhos perdidos sabem que cedo ou tarde vão abrir os olhos, né? Que às vezes não quer nem que seja por sua vontade. Porque muitos vão ser vencidos pelo tormento da incredulidade e eles vão lançar-se nos braços de Jesus como um filho pródigo que lhe pede graça. Então aqui é bem significativa essa lição, né, dos mistérios ocultos, porque os mistérios, os ocultos, aquilo que está escondido, né? Então, assim, muitas vezes nós ainda não conseguimos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E a gente, muitas vezes, por mais que estejamos na casa espírita, nós vamos passar pelas nossas dificuldades, as nossas provações, e nós temos muito a buscar o conhecimento. Nós vamos ter que saber trabalhar a sabedoria e a prudência com humildade, com simplicidade, não com orgulho, aquele, né, sentimento que eu sou mais, né? Que, digamos assim, eu sou o bambambam, que eu posso fazer aquilo. Não. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós tenhamos conhecimento, que tenhamos fé, sabedoria, prudência, discernimento. É o que temos que pedir a Jesus todos os dias, para que a gente continue, né, na nossa caminhada, na nossa evolução. E agradecer a Jesus por ele nos dar a oportunidade de conhecermos o seu evangelho, embora muitas vezes nós ainda não conseguimos colocar em prática. Mas o pouquinho que nós fazermos em nossa melhora, nós já demos um grande passo. Porque muitas vezes nós queremos a nossa evolução num piscar de olhos,
e isso não existe. Encarnações, 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 e vamos nos melhorando cada dia um pouquinho. Hoje nós já temos um conhecimento um pouquinho, né? A gente pensa antes de falar, antes de acusar. A gente tem um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de paciência, de prudência. Porque nós precisamos também, nessa questão do orgulho, muitas vezes tem pessoas que falam, eu sou aquela pessoa que eu digo tudo na cara mesmo, eu falo. Mas será que você está disposto a receber essa energia novamente que você levou ao outro? E também depois essa energia volta para você. Então nós temos muito que aprender ainda, como Jesus sempre nos disse. Amai ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. E pensar, o que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de ver o outro sofrer sabendo que fui eu que causei. Então, que nós possamos aí refletir um pouco, né? Todas as noites das nossas orações, vamos pedir a Jesus que Ele nos fortaleça cada dia, que Ele nos dê sabedoria com humildade, discernimento, prudência e equilíbrio, que é o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Porque as coisas materiais, se trabalhamos honestamente, estamos ali fazendo o nosso melhor no nosso trabalho, sem passar por cima de ninguém, o material vai ser uma consequência que vamos receber do nosso trabalho. Mas as questões espirituais, nós temos que aprender. Temos que estudar, termos disciplina. Muitas vezes ainda nós não temos essa disciplina, né, de estudar. E Deus, Ele é tão maravilhoso conosco que Ele tem muita paciência. E Ele nos ajuda todos os dias. Então, agora nesse momento, né, todos nós que aqui nos encontramos, vamos elevando nosso pensamento a Jesus. Primeiro vibrando por todas as pessoas que se encontram nesta live, nesta palestra, todos que se encontram em seu lar, pedindo a Jesus que abençoe a cada um. E vamos vibrando pelo nosso planeta Terra nesse momento de transição, aos países que se encontram em guerras, aqueles que estão, Jesus, no hospital, com sua enfermidade, buscando a força e a coragem de Jesus para seguir. Vamos vibrando, Jesus, pelos nossos governantes para que tenham discernimento para guiar o nosso país. Vamos vibrando, Senhor Jesus, por todos aqueles abandonados nas ruas. Vamos vibrando pelos asilos, orfanatos, por aqueles irmãos perdidos nas ruas, perambulando. Vamos vibrando, Jesus, por aqueles que pensam em cometer o aborto, ou por aqueles que cometeram ou pensam em cometer o suicídio, pedindo a Jesus que interceda por esses nossos irmãos, para que possa valorizar a vida. Vamos vibrando por todos os lares em desarmonia. Vamos vibrando, Jesus, por aqueles que ainda não conhecem o vosso Evangelho. Vamos pedindo licença a Ti, Senhor Jesus, para que possamos vibrar por nós mesmos,
para que possamos continuar no teu caminho a cada dia e colocar em prática os vossos ensinamentos. E vamos nesse momento, deixando uma vibração no ar, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que possa levar ao local que maior necessidade tem nesse instante. E assim, vamos também nesse momento, pedindo a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe médica e espiritual, que possa fluidificar estas águas, colocando aí o medicamento espiritual que cada um necessita, para que este medicamento espiritual possa trazer o bálsamo, a saúde, a paz, o equilíbrio físico, espiritual, emocional, psicológico, e que esses fluidos renovem a nossa energia, a nossa confiança e a nossa esperança no nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês, que aqui estão. Um beijo a cada um. Bom descanso. Que tenha uma noite de sono reparadora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos.